Fala turma boa do canal Bora Atualizar. Pense numa temática para essa super aula que eu estou trazendo para vocês aqui no canal Bora Atualizar. Essa temática, ela hoje está no uso mundial, tá? Ela tornou-se científica a partir de 1950 no mundo, tem a sua origem nos Estados Unidos, tem sua origem também em Israel. No Brasil, ganhou bastante repercussão em caso científico a partir da década de 1990. É uma das temáticas que promove hoje a qualidade e a agilidade em muitos e diversos procedimentos. Ficou curioso para qual a nossa temática? Aguarde só um pouquinho. Solta a vinheta, papai! Fala, turma boa, como é que tá a tua preparação? Como é que tá o teu desempenho, a tua performance de preparação para o teu tão sonhado exame de seleção? Para o teu concurso público, para o Exame Nacional do Ensino Médio, para um exame de seleção, para uma prova, para uma avaliação de larga escala. Como é que tá a tua preparação em Geografia e Estatística? Tá indo? Pois aqui você é o lugar certo para você assimilar as informações de geografia e de atualidades de uma forma eficiente e eficaz que vai direto ao assunto, sem rodeios, para você ser aprovado. Para você que quer escrever bem, aqui é o canal ideal para você entender sobre atualidades e geografia. E aí, eu vou te pedindo, se você realmente gostar do nosso canal, já deixa um like. Se não é inscrito, se inscreve, porque isso ajuda demais a crescer nosso canal. E se realmente, ao final dessa super aula, você avaliar, fazer um juízo de valor e realmente dizer que nosso canal é bom, compartilhe nosso canal com seus amigos, tá bom? Qual é a temática dessa super aula? Telemedicina. A importância e a homologação da telemedicina no mundo e em especial no nosso país, tá? É uma das temáticas muito boas para vocês aqui do canal Bora Atualizar. Por quê? Porque é uma temática realmente recorrente, uma temática presente, uma temática que nos envolve no dia a dia e que foi amplificada pela pandemia do Covid-19 2020 e 2021, tá? Como nós mencionamos na chamada, a telemedicina já tem cunho científico desde 1950, tá? No nosso país, somente 4 décadas depois, portanto, a partir de 1990, que a telemedicina ganhou um campo, ganhou uma importância maior, tá? E só a partir de 2002 que ela começa a receber as legislações e as homologações que a gente fala até o final dessa super aula. Mas enfim, o que você deve entender sobre telemedicina? Telemedicina é um processo, ou seja, começo, meio e um fim. Um processo de quê? De acompanhamento, um processo de monitoramento avançado de pacientes, utilizando a tecnologia da informação. Então, quando nós mencionamos telemedicina, você deve associar o quê? A trocas de informações entre médicos, as trocas de informações de pacientes junto a uma equipe, junto a uma junta médica. Então, falar de telemedicina é você lembrar que é uma análise de resultados, só que utilizando a tecnologia da informação. Então a telemedicina, ela é o exercício da profissão de medicina, mas utilizando a tecnologia principalmente para romper barreiras. E aí observa a necessidade dessa modalidade de medicina num país como o nosso, de dimensões continentais. Nós estamos a tratar de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas não é só o tamanho de dimensões continentais que o nosso país tem que faz necessário a presença da telemedicina. Sabe um outro detalhe que realmente faz necessário a telemedicina no nosso país? A distribuição de médicos para cada 1.000 habitantes no nosso país. Só para você ter uma ideia, se nós levarmos em consideração o Distrito Federal, você vai ter 4,35 médicos para cada 1.000 habitantes. Você achou poucos médicos para a quantidade de possíveis pacientes? Deixa eu te dar um dado do meu estado, do estado do Maranhão. Para cada 1.000 habitantes, nós só temos 0,87 médicos para cada 1.000 habitantes no estado do Maranhão. E aí você percebe a distribuição desigual desses profissionais de saúde para com grupos de 1.000 pacientes ou 1.000 usuários do sistema de medicina no Brasil, tanto público quanto privado. Então daí você observa que junta as dimensões continentais do nosso país e a distribuição irregular e desigual, concentrada de médicos pelo nosso país, se faz necessário realmente essa modalidade da profissão de medicina, que é a telemedicina. Falar em telemedicina é você associar a famosa saúde digital.
E o que eu devo entender sobre saúde digital? A saúde digital, tá, é você literalmente associar a aplicação, né? A aplicação de quê? Da internet para melhorias de atendimento, que são as consultas, para melhoria de repasse de laudo de pacientes, ou, sobretudo, a melhoria de condições clínicas. Tá? Então, isso nós devemos entender por telemedicina. O uso da internet com o objetivo, com a finalidade de promover melhorias nas condições clínicas brasileiras, que, infelizmente, em muitas situações, em muitos contextos, em muitas realidades, não são as melhores. Tá? Então a telemedicina é isso, tá? É esse processo de monitoramento de pacientes, de monitoramento de usuários a partir da internet. No nosso país, isso realmente ganhou um cunho científico a partir de 1990, tá? Nós temos legislações de 2002, nós temos legislações de 2013 e temos legislações recentemente de 2020, que nós falaremos até o final dessa super aula. Falar de medicina na modalidade telemedicina é você falar de inteligência artificial. E se falar em inteligência artificial, é você literalmente fazer o quê? Uma reunião de recursos tecnológicos em máquinas programadas semelhantes a pensamento do ser humano, só que de forma monitorada, só que de forma programada. Ou seja, a capacidade da máquina programada a pensar e a resolver problemas. Então, a telemedicina, ela tem uma aliada muito grande, que além da tecnologia é a inteligência artificial, que é a tecnologia aplicada a um determinado fim, tá? Então, quando se fala em telemedicina, eu vou associar sempre a influência produtiva da inteligência artificial. E quando nós falamos de inteligência artificial, devemos nos lembrar que ela produz o quê? Integrações e interações profissionais. Então, essa inteligência artificial, ela promove isso. Promovendo essas integrações e interações médicas, tá? Monitoradas, programadas, você tem literalmente o quê? A expansão das informações. Então, a telemedicina faz uso da inteligência artificial para expandir as informações, tá? Sobre a medicina, sobre tratamentos, sobre o resultado de exames, sobre laudos, tudo utilizando a internet. E quais são os fatores que nós devemos associar a essa modalidade da medicina? Logicamente, nós elencamos o quê? A própria tecnologia da informação, a famosa TI, associada ao quê? A qualidade e a velocidade da consulta, do exame, do laudo, do resultado, fazendo com que muitos tratamentos resolvam porque tornam-se de forma precoce. Então, junta a tecnologia da informação associada à qualidade e à velocidade do processo do monitoramento, acompanhado de videoconferências, acompanhado do avanço daquela questão de pensar e resolver problemas, que é a inteligência artificial, de fato, deixa a telemedicina como realmente algo, uma temática muito importante para resolver muitos e muitos problemas médicos de saúde no nosso país. Como funciona? Qual é a estrutura da teleconsulta, a estrutura da teleassistência, teleeducação e o telelaudo, que são as quatro gerais. A estrutura se dá a partir, anota aí, a partir de um prontuário eletrônico. Esse prontuário eletrônico, em qualquer momento que aquele paciente estiver realizando um exame X, Y ou A, esse prontuário vai captar, literalmente vai armazenar. Então você tem um prontuário eletrônico, você tem um grande conjunto de dados, ou seja, um Big Data, atrelado a uma saúde muito mais associado à mobilidade, a famosa saúde móvel. Repito, você vai ter um prontuário eletrônico, você vai ter um conjunto de informações que é o Big Data, você vai ter a saúde móvel e, sobretudo, você vai ter o quê? Um quarto elemento, uma quarta estrutura, uma medicina personalizada. E essa medicina personalizada, ela vai promover 3 etapas a partir dessas estruturas que eu acabei de mencionar para vocês. Quais são? A identificação do exame do paciente, trabalhada com a notificação para o prontuário em qualquer situação desse paciente. Esse exame vai para o prontuário dele e o médico é notificado.
tá? E associado ao quê? A formulações de diagnósticos. Então toda essa infraestrutura, tá, vai levar a maior velocidade da telemedicina no trato aqui no nosso país. Isso é o que nós chamamos de medicina do futuro. O que deve entender por medicina do futuro? É uma relação da soma cognitiva, ou seja, da soma de conhecimentos, acompanhada, aliada, conjugada à evolução tecnológica. Então isso nós chamamos literalmente de saúde ou medicina da saúde do futuro, tá? Falando de medicina, falando de saúde, devemos lembrar da parte legal, da parte legalizadora. Quais são os órgãos? Mediante a Associação Americana de Telemedicina, nós temos hoje 3 leis junto ao Conselho Federal de Medicina no nosso país que regula a telemedicina. Vamos lá. Lei 1643/2002. Essa lei de 2002, ela trabalha com o quê? Com a guarda, ela trabalha com a confidencialidade e, sobretudo, com o manuseio de quê? De dados, tá? A lei nome 12.842/2013, ela trabalha principalmente com a guarda, tá? E com o manuseio dos laudos, tá? E mais recentemente nós temos também como legislação para a telemedicina no nosso país, nós temos a portaria número 467. Essa portaria, ela trabalha com a teleorientação, com o telemonitoramento e, sobretudo, com a teleconsulta. Então, hoje nós temos essas 3 legislações, essas 3 leis que eu acabei de mencionar, que geram, tá certo, a ligação, a relação entre a combinação entre equipamentos, entre o profissional, entre a tecnologia, entre as plataformas utilizadas e, sobretudo, com a qualidade e agilidade dos procedimentos. Levamos isso para as vantagens da telemedicina. Vamos elencar algumas. A redução das distâncias. A questão espacial não transforma-se mais hoje num grande empecilho, num grande obstáculo para a qualidade do atendimento médico no Brasil. Então, associado a essa redução, ou ao mínimo, a relativização das questões espaciais, você associa as descentralizações ou a descentralidade, né, da medicina, do atendimento médico em todo o território brasileiro. Então associa a redução das distâncias, associa a questão do poder de descentralização que a telemedicina promove, você vai associar a integração das pesquisas clínicas, já que nós mencionamos que uma das facetas, uma das consequências, um dos produtos da inteligência artificial é justamente a integração e a interação de profissionais da medicina. Uma outra grande vantagem é a transposição de barreiras geográficas. Tá? Outra grande vantagem é o poder que a telemedicina traz de conveniência. Tá? É um atendimento personalizado que utiliza a internet e todos os recursos da inteligência artificial no trato ágil, de qualidade, de muitos procedimentos médicos que outrora pensávamos que só poderiam ser executados através do uso, através da relação pessoal, tá? E uma outra grande vantagem também da questão da telemedicina no Brasil é a redução dos custos, tá? Logicamente associado também à redução das possibilidades de infecções, já que é um tratamento à distância, tá? Já que é uma consulta à distância. Então há uma possibilidade da redução de infecções, por exemplo, no trato pessoal, paciente e médico. Desvantagens? Claro que existe, tá? Nós não moramos em um país onde há o sinal de internet, enquanto o mundo vive 6G, nós estamos tentando implantar a tecnologia 5G de origem asiática, para ser mais específico, de origem chinesa. Então nós não temos em todo o território brasileiro sinal de qualidade para acesso à internet. Mas associe as desvantagens, a cobertura de seguros. Muitos seguros começam realmente a pensar 2, 3 vezes na hora de fazer as apólices de seguro, acompanhado de uma proteção a cyberataques. É uma das maiores preocupações hoje da telemedicina, já que existe um grande banco de dados, de exames, de laudos, que é por isso a necessidade da inteligência artificial utilizar o Big Data, tá? A questão das invasões de hackers. Então é uma das desvantagens que nós temos hoje com relação à telemedicina. Uma outra desvantagem é a preocupação com qual plataforma deve se tratar.
já que também é oriundo da questão de sinal de internet, qualidade ou não. Mas, no geral, a telemedicina, ela veio para ficar. Essa, literalmente, medicina do futuro, essa aliança entre a questão do conhecimento do profissional mais a evolução tecnológica, esse casamento, essa aliança veio para ficar. E, sobretudo, a agilidade, a qualidade do tratamento, dos procedimentos, é o que mais destaca no mundo a partir de 1950 e no nosso país a partir de 1990. Isso hoje regulado. E como nós mencionamos, a pandemia do Covid-19 também contribuiu bastante para se mostrar a necessidade dessa modalidade da medicina num país como o nosso, certo? Gostou dessa super aula? Aqui é o canal Bora Atualizar. Geografia, atualidades de uma forma eficaz e eficiente que gera resultados. E como aqui nós sempre gostamos de encerrar nossa super aula, bons estudos!